O nosso Manhã 93 durante toda essa semana falando sobre um tema ansiedade. Você que está na live, já aquele bom dia especial para Jaqueline Bispo, que já mandou seu bom dia por aqui. Conto com você também participando, mandando a sua dúvida. Evandro também, bom dia, Evandro. E Anderson, a nossa convidada já está pronta, inclusive já estava dando uma aula pra gente aqui, né? Pois é, para você ver como que é complexo, né? A gente acha que é uma coisa, que não sei o quê, que é só assim, aí tá lá, só vai comer. Não é bem assim, não. Tem toda uma problemática que seria o caminho para você desencadear todo esse problema, né? Com certeza. E por isso, então, né, não só com o anseio das nossas dúvidas, mas com certeza das dúvidas dos nossos ouvintes, que inclusive o telefone está liberado. Nós iremos fazer uma introdução, caso você tenha aí alguma dúvida, né? O telefone é o 996990093 aqui da rádio, para você, né, fazer o seu comentário também, para você participar com a gente. E nós estamos aqui no estúdio recebendo hoje a Fabrícia Souza, ela que é nutricionista, né, e atua aí na área da nutrição Eita, que a língua agora travou, hein? Comportamental, pronto, né? Comportamental. E inclusive é tudo a ver, né? Que essa questão da ansiedade, ela interfere e atrapalha muito na questão da alimentação, né? Tem gente que acaba utilizando a comida como uma válvula de escape e acaba engordando. Aí, a partir do momento que você engorda, pessoa, já vem outros fatores, questão de saúde, aí já engorda e começa a ter sintomas de depressão, porque, né? Então, assim... Começa a se sentir mal com você mesmo e aí vem desencadeando outros fatores também, né? São N coisas. Então, estamos aqui recebendo a Fabrícia. Fabrícia, primeiramente, obrigado, né? E a gente só tem a agradecer a disponibilidade de você estar vindo aqui contribuir com a gente, também com os nossos ouvintes. Obrigada a vocês. Um prazer receber a doutora aqui na programação para trazer aí a informação para os nossos ouvintes de suma importância, porque a alimentação faz parte da vida, do nosso viver. E é claro, né? Você que tá ligadinho aí, você come muito quando está ansioso. Você não come, vai entender agora, porque a doutora tem dicas ótimas para você poder controlar também um pouquinho tudo isso, né, doutora? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Sim, a alimentação está super ligada com a ansiedade e a gente desconta muito a questão da nossa fome emocional na comida. Tava ligado um áudio aqui. Um retorno. Ô, doutora, eu queria que você começasse a explicar, então, falar um pouquinho o que acarreta tudo, como que a ansiedade, então, ela faz para interferir na alimentação? Sim, a gente tem alguns receptores no nosso cérebro, que são os receptores de prazer, que também são os receptores da cocaína, por exemplo. E por que muitas vezes o nosso cérebro, ele leva a gente a comer e não leva a gente para uma droga? Porque os mesmos receptores de prazer que levam a droga também levam a comida, principalmente as fontes de gordura e açúcar, onde está, por exemplo, no chocolate. Então, assim, comer chocolate é ruim? Não. Mas o motivo de você descontar a emoção na comida, a gente pode entender como ruim. Uhum. Porque muitas vezes a ansiedade, como a gente estava conversando aqui, né, Anderson? Sim. Ela está ligada com um querer ter controle de algo. E assim, a gente tem a fome emocional. A nossa fome que a gente come por alguma emoção. Pode ser porque nós estamos tristes, pode ser porque nós estamos ansiosos, ou nós estamos queremos comer para ficar feliz. Então, assim, são diversos fatores. Mas diretamente na ansiedade, esse querer controlar alguma coisa, a gente não pensa no momento que a gente está comendo. A gente não tem a atenção plena. Então, assim, muitas vezes a gente tem um episódio de compulsão, por exemplo, para suprir aquele sentimento ruim. E muitas vezes o nosso cérebro não entende que a gente comeu. Mesmo que a nossa fome do estômago ela seja suprida, né, a plenitude gástrica, que é aquela sensação de cheio, a gente não entende que comeu porque a gente não teve atenção ao comer. Então, assim, o pensamento ansioso, o pensamento lá na frente, o pensamento no amanhã, muitas vezes impede que o cérebro entenda e que a gente mesmo entenda o que a gente comeu. Uhum. É comum eu ter o relato dos pacientes de não saber o que almoçou, por exemplo, e depois ter uma vontade por doce. O doce é ruim? Não, o docinho não é ruim.
Mas assim, esse fato de querer suprir algo, querer suprir um sentimento ruim com a comida, ele não é muito bom. Doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Tá tão nova de chamar de senhora, né? Vamos só de doutora mesmo. Até que ponto eu posso detectar, tá, que essa ansiedade na comida, vamos falar sobre alimentação, né? A gente está falando sobre alimentação. Até que ponto eu posso detectar assim, olha, passou do limite? Assim, é isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é qual é o limite. Qual é o nosso limite, assim, de comer mesmo. Porque às vezes o paciente ele fala assim, não, eu como muito doce. Aí eu sempre pergunto, mas você come muito doce ou você só está comendo docinho? Entendeu? Porque assim, hoje nós temos até uma mídia social assim que nos diz que comer é feio, entende? E isso atinge muito a mentalidade dos pacientes. Sim. Então assim, onde que nós temos que tocar? Primeiro, eu tô comendo porque eu tô com fome física mesmo, eu quero comer isso, eu estou com vontade de comer isso, passou umas horinhas. Ou, por exemplo, isso me lembra minha infância, um alimento me lembra minha infância, eu estou com vontade de comer isso. Ou eu estou passando por uma situação, por exemplo, eu briguei com meu esposo, estou muito estressado do trabalho, ou até mesmo tive algum trauma de infância, e sempre que eu penso nele, eu penso em comer chocolate, ou eu penso em comer outra comida. A gente fala muito do chocolate porque é mais comum. Mais comum, né? Mas assim, tem pacientes que... Eu tive uma paciente que tinha compulsão por bisnaguinha, por Aquele exemplo. pãozinho, né? Aquele pãozinho. Que é uma delícia, inclusive. Isso, que é uma delícia. E quando ela tinha esse episódio, assim, ela comia 3 pacotes. Nossa. Então, assim, muitas vezes, essa ansiedade, ela tá relacionada com o episódio de hiperfagia. Hiperfagia é, entre aspas, a compulsão. Porque a compulsão alimentar periódica porque ela deve acontecer algumas vezes na semana, a gente conta por semana, ela é uma doença psiquiátrica. Então, assim, que nós podemos tratar com a alimentação também, com a nutrição, que é essa parte da nutrição comportamental. Ô Fabrícia, e a gente você até comentou antes dessa questão do comer para suprir uma necessidade, digamos assim, né? Essa alimentação devido à ansiedade, essa compulsão em comer, ela não é aquela necessidade fisiológica de se alimentar, né? Como que o corpo reage a isso? Assim, quando a gente tem uma necessidade fisiológica, é uma necessidade que o cérebro entende. Pô, agora tem que entrar um pouquinho de comida, agora eu preciso comer, eu preciso fazer esse indivíduo comer. Ela é normal, ela é boa. E assim, essa ansiedade, não sei se isso seria realmente a resposta da sua pergunta, essa compulsão por ansiedade, ela tem algumas raízes, vamos dizer assim. A primeira, entre aspas, raiz é o proibicionismo. É eu pensar naquela historinha do elefante azul. É eu pensar assim, eu não... vocês ouvintes, vocês não podem pensar no elefante azul. É proibido. Da mesma forma que se eu falo assim pra mim, eu não posso comer um doce porque é proibido, porque, por exemplo, engorda, eu não posso comer arroz porque engorda, eu não posso comer tal coisa porque engorda, o seu cérebro ele vai querer aquilo. Então, assim, nesse momento de ansiedade, só o fato de você falar isso pra você mesmo já gera uma ansiedade. Olha só. Nossa. O proibido quer dizer o não, digamos, para quem sofre o não, né? Eu não posso, pronto, acabou. Agora é que eu quero mesmo. Isso mesmo. É bem isso, né? Já que eu não posso, eu quero. É muito complicado. A gente tem depoimentos chegando aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, me chamo Marli. Tinha bastante ansiedade e não levava isso a sério, viu? Mas hoje tenho depressão, faz 3 anos. Tomo remédio forte, controlado. E para vocês aí que tá ligado na programação, o que é importante a gente ter esse depoimento? Através da ansiedade que não foi tratada da devida forma, passou ali do limite, né? Porque até um certo ponto você consegue controlar. Desencadeou nela a depressão. Isso. A depressão, ela tá muito ligada com... uma coisa que muita gente não pensa, entre aspas, e também que não é muito disseminado, a ansiedade também, que é o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, o nosso intestino, ele produz também a serotonina
E ele produz também a dopamina, que são os hormônios do bem-estar e do prazer. Gente, que interessante, eu não sabia. Então, assim, quando a gente tem uma desbiose intestinal, né, que é quando as bactérias ruins do nosso intestino, elas estão, entre aspas, melhores que as bactérias boas, a integridade da nossa mucosa intestinal, da nossa parede intestinal, ela não fica boa. Então, assim, o nosso intestino, ele não consegue produzir esses neuroendócrinos nessa... Opa, travou a língua agora. Essas substâncias. Então, assim, uma coisa que eu sempre indico para os pacientes que chegam lá, além de tratar esse pensamento, né, conversando, que a gente tem essa abordagem comportamental e tratando com alimentação, eu indico a gente tomar algumas fórmulas probióticas, né, que são específicas e que ajudam muito nessa questão. Porque, assim, às vezes, infelizmente, o paciente ele fica refém da comida. Entende? Essa semana eu recebi uma paciente que ela veio no consultório e ela falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero deixar de ser refém da comida. E aí, quando nós conversamos, ela era uma paciente muito ansiosa e tinha depressão, quando nós conversamos, quando nós fomos mais a fundo com isso, a gente descobriu que a compulsão dela, entre aspas, né, era mais pelo doce. E eu falei assim, como que foi sua infância? Ela falou assim, nossa, quando eu era criança, a gente não tinha nem chinelo para pôr no pé. A gente andava 5 quilômetros para ir para a escola. E eu sempre passava nas lojas, naquelas vitrines de doce, e eu pensava, aquela famosa barraquinha, né? Quando eu crescer, eu vou ter dinheiro, né, para comprar os doces. Comprar algo, eu vou comer só doce. Só doce. É um trauma que ela traz. É um trauma então, que ela assim, muitas vezes essa questão alimentar, essa questão da ansiedade, ela tem uma raiz muito mais funda. Muito mais profunda. Porque, assim, o paciente, ele não para pensar. E isso não é culpa dele, entendeu? Porque a gente tem os pensamentos automáticos. Igual a gente estava conversando, né, Anderson? A gente tem o pensamento e o pensamento gera a ação. Nessa questão da ansiedade, a gente também tem, eu falo que é a síndrome da Jaque. Por que a síndrome da Jaque? É aquele pensamento sabotador. Que assim, já que eu trabalhei muito, já que eu tô nervosa, então eu vou comer chocolate. Vou aproveitar para comer. Sempre acho uma desculpa, né? No caso, a gente acaba voltando aí para a questão da mente, né? Isso. Porque a ansiedade você sente ela, né? Você sente no corpo, mas é a sua mente que produz tudo isso, né, doutora? Eu vou aproveitar, tá chegando muitas perguntas dos nossos ouvintes aqui, quero agradecer a participação, pode continuar mandando. Eu vou pro intervalo, mas antes eu quero deixar aquela perguntinha para a doutora responder quando a gente voltar, né? Claro. A gente tá falando da parte de quem come, né? De quem acaba descontando a ansiedade para comer. Mas tem as pessoas que não comem, doutora. Isso. O que é isso? Como que funciona isso? Isso. Assim, a ansiedade, da mesma forma que ela desencadeia o comer, ela pode desencadear outras coisas, outros comportamentos. Igual a gente estava falando, às vezes a pessoa não come, mas ela rói as unhas. Sim. Entendeu? Às vezes esse não comer, ele tá ligado com alguma situação de infância, por exemplo. Eu tava ansioso e a gente não tinha o que comer, então eu aprendi a descontar em outra coisa. Ou eu peguei um trauma da comida, por exemplo, a minha mãe me obrigava a comer, a minha avó me obrigava a comer. Então, assim, eu relaciono o fato de comer como algo ruim. Então, como que o seu cérebro ele vai entender, como que ele vai relacionar a comida com algo bom quando ele quer tirar a ansiedade, quer suprir o vazio da ansiedade para você? Entende? Então, muitas vezes a pessoa ela não come, mas ela desconta em outra coisa. Por exemplo, uma caminhada, roer as unhas, conversar com um amigo. E assim, por outro lado, isso pode ser uma situação, entre aspas, boa. Porque o conversar com um amigo, expor isso para fora, ele é muito bom. Entendeu? Agora, as pessoas que perdem peso quando estão ansiosas, igual a gente recebeu um relato de um ouvinte, Sim. Isso é um pouco preocupante. Por quê? Da mesma forma que você perde peso rápido, seu reganho de peso ele pode ser muito rápido. Também, né? Então, assim,
Paciente que fica ansioso perde, por exemplo, 2 quilos. O cérebro ele nunca entende com uma perda de peso como bom. Por quê? Quando você vai passar por uma situação de sobrevivência, quando você vai passar por alguma dificuldade, ele quer ter um estoque, entende? Então assim, perdi 2 quilos, cara, eu vou ter que ganhar de volta, entende? E nesse ganho desesperado de volta, você ganha 4, 5, 6 quilos, entendeu? Então assim, é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Nossa, que é bem complicado, né? É um assunto muito complexo. Complexo, porque não é só questão de comer ou não comer. Isso. Né? Isso é afetado também o psicológico da pessoa, porque como você colocou aí, né? Tem toda essa questão do prazer. E como a gente colocou, a ansiedade, né, mais comum você descontar na comida, mas tem outras atividades, como praticar esporte é uma forma muito, né? É uma forma purgativa. Assim, é um dos pontos bons, mas ele está sendo utilizado para sanar algo que é ruim. Isso. Né? Isso. Tem alguns alimentos, doutora, que ela, na verdade, a gente leu uma matéria aqui falando sobre a relação da ansiedade e os alimentos, né? Que a gente coloca. A maioria dos alimentos que a gente sempre busca, nesse caso, são produtos, alimentos que têm cafeína, né? Que tem gorduras, né? Também bebidas alcoólicas, tem muita gente que acaba usando a questão da ansiedade, se supre, né? Com a bebida alcoólica, o carboidrato, que realmente as pessoas buscam muito também. Porque assim, geralmente quando você não são alimentos saudáveis. Por que isso? A gente perguntar, o que na verdade é saudável? Ai, Jesus, aí complicou, hein? Porque assim, hoje, o que eu vejo? As pessoas, é feio comer com prazer. É feio você comer um chocolate, um docinho. Isso se tornou feio. A gente nunca teve tanta obesidade e ao mesmo tempo tanta informação. Há uns 20 anos atrás, a gente lutava para que acabasse a fome no mundo. Hoje as pessoas passam fome porque elas querem, entendeu? Fazem jejuns porque elas querem. E isso está muito atrelado também com a ansiedade, porque o que acontece? Se eu vejo, por exemplo, numa mídia social, que tal pessoa X, ela tem um corpo que é dentro do padrão, que ela emagreceu não sei tantos quilos, a pessoa pensa, por que eu não posso? Por que eu não consigo? Eu sou uma fracassada. Entendeu? Só que o que ela não vê? Muitas vezes por trás disso tem algum transtorno alimentar, a pessoa ela se sente mal, ela se sente culpada. Essa questão da culpa também é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso. Olha, bom dia. Eu fiz uma cirurgia e tive que tomar muitas injeções de corticoide, famoso corticoide, né? Isso. Que realmente, na verdade, a gente já estava falando de autoestima no caso dela. Não consigo emagrecer mais. Já fiz dieta, não emagreço, como muito pouco e sou ansiosa por comida. O que eu devo fazer? Nesse caso, já tem uma medicação que interferiu na questão do organismo dela. Isso. Junto com a ansiedade, doutora, complica um pouco mais a situação? Assim, o corticoide, eu só não entendi se ela tomou ou ainda está tomando. Ela tomou, ela falou. Ah, tá, entendi. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é por quanto tempo que você teve que tomar e a dose, porque assim, muitas vezes a gente tem uma falsa ideia sobre o corticoide. Ok, ele pode reter mais líquido, ele pode concentrar a gordurinha em alguns casos. Mas assim, esse fato de querer fazer dieta gera ansiedade no cérebro também. Porque toda vez que eu restringo alguma coisa, o cérebro ele sempre pergunta, por quê? Por que eu vou ter que ficar sem isso? Entendeu? E aí quando tá entrando pouca comida, que ela fala, eu como pouco. Ok, mas fazer dieta engorda? Dieta restritiva engorda? Ok, a gente tem o nosso mecanismo, que é difícil a gente pegar um exame que detecta isso. Só tem um exame, que agora eu esqueci o nome, que detecta o nosso verdadeiro metabolismo, entendeu? Certo. Que é o exame que é feito pela entrada de oxigênio e gás carbônico. Porque assim, o que acontece? A gente tem a entrada de pouca comida, a gente tem a dieta restritiva. Então eu restringo alguma coisa, eu restringo um carboidrato, eu restringo a gordura, eu restringo a quantidade.
Então, é A primeira muita coisa que o seu cérebro faz é, pô, eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Entendeu? Então, assim, perdi peso rápido. Ok, perdi peso. Mas esse perder peso não é interessante. É por isso, Anderson, que a gente estava conversando, eu trabalho com emagrecimento consciente. A gente treina o nosso cérebro para ele entender que o emagrecer é bom, para ele entender que perder peso é bom. Entendeu? E desencadeando os gatilhos. Digamos então que a questão da ansiedade, como um todo, na verdade, o tratamento, ele é psicológico, né, doutora? Sim. Por quê? Pela questão do psicológico. Porque a gente fala assim, olha, quando eu era mais gordinha, ali na fase de 15 anos, eu me recordo que eu sempre fazia assim, eu tenho que emagrecer, fazia caminhada, dieta, 1001 coisa, mas o emagrecer nunca chegava, sabe? Perdi 800 gramas, engordava 1 quilo. Sim. A partir do dia que eu me senti mal com o meu corpo, que eu me senti mal comigo mesmo, eu falei, eu vou emagrecer, eu nem sofri para perder peso. Eu não sofri. Realmente eu cortei ali a janta, tomei um suco no lugar da janta, eu coloquei no meu psicológico que eu ia emagrecer e pronto. Fazia 30 minutos de esteira, cortei a janta, troquei pelo suco. E foi engraçado que eu perdi peso de uma certa maneira tranquila, sem passar vontade, porque eu acho que o psicológico, na verdade, trabalha assim, né? Ai, que agora eu tenho que emagrecer, eu vou... Não, quando eu me senti mal, o meu psicológico trabalhou para isso, foi fácil perder, né? É que assim, a gente tem a gente tem 2 tipos de motivação. A motivação extrínseca, por exemplo, eu tenho que é a motivação de fora. Eu tenho que perder peso para ir ao casamento, ok? É algo que eu vou lá, mas eu não penso no depois. Esse é o grande, entre aspas, erro das pessoas. Eu quero emagrecer, mas eu tenho que pensar sempre no depois e no depois do depois, ok? Igual a Elaine estava falando. Eu perdi, mas depois eu ganhei. Ok, mas você perdeu e de certa forma você não conseguiu manter isso. Você não trabalhou Foi para manter. mais complicado, verdade. Entendeu? E a gente tem a motivação intrínseca, que é aquela que vem, entre aspas, de dentro mesmo. Eu quero emagrecer para eu me sentir melhor. Eu quero por exemplo, eu tenho uma paciente que o sonho dela é entrar num vestido. Uma coisa tão simples. E assim, ela fala, não, eu vim aqui porque eu quero perder peso para eu conseguir entrar no vestido, me sentir linda e elegante. Então você percebe que é algo da pessoa. Verdade. Entende? E isso, dessa forma, a gente consegue manter o peso depois. Porque a gente sempre treina o paciente para ele se virar. Muito bom. Deixa eu chamar o Alexis, que já está na linha aqui para falar conosco. Traz mais informação, nosso parceiro Alexis aí agora. Alexis, bom dia. Onde você está, meu parceiro? Bom dia, Elaine. Bom dia, Anderson. Bom dia. Bom dia, a nossa nutricionista também. O papo tá muito bacana e muito interessante, né? Verdade. Realmente a ansiedade é algo muito complicado, né? Que não a for gente tratado, né? acaba descontando na comida e eu tô aprendendo muito, né? Eu sou uma pessoa que também faço essas coisas, né? Eu e dentre muitas pessoas, eu tô aprendendo muito aí, né, com a nutricionista convidada. Bom dia a todos vocês e vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque eu tô aqui, claro, na Comagran, para falar de muita coisa bacana, especialmente, né, de EPIs, equipamentos de segurança individual. Eu estou aqui com o meu amigo Chamorro. Chamorro, bom dia para você. Conta um pouquinho mais aí sobre as ofertas e as promoções que a Comagran preparou aos nossos amigos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Alexis. Bom dia, Elaine. Bom dia. Olha só, Elaine, essa é uma semana especial aqui na Comagran, uma semana que a gente está trabalhando aí em prol da segurança do trabalho, né? É um assunto também bastante importante. A gente vê em algumas situações aí até o trabalhador trabalhando numa situação assim bem complicada, com sério risco de vida, né? Então a gente lembra assim aos empresários, às empresas aqui em Sinop que a construção civil é muito forte, né? Mas acima de tudo, acima de qualquer projeto, de qualquer investimento, as empresas têm que proporcionar para que seus colaboradores trabalhem com segurança, né, Elaine? Sim, verdade. E a Comagran é uma parceira, né, nesse trabalho aí de divulgação, e também a gente até traz ofertas também para esse segmento, viu, Elaine? Porque não é só a questão do produto em si, né? Tem todo um conjunto aí de forças aí que tem que trabalhar junto para que isso aconteça. E facilitar a compra do EPI também é importante, né?
A dica para essa semana que a Comagran traz, olha só, tem uma centena de produtos ligados à área de segurança e eu vou destacar hoje aqui um sapato de segurança que é muito bacana. É um sapato de segurança modelo Medwork DB65. Esse sapato de segurança, ele é fabricado em aquele material que utiliza no chinelo, né, chamado EVA. Então é um sapato extremamente leve e macio, né? Ele é para uso geral, tem na cor preta e também tem na cor branca, que é para aquelas áreas onde é necessário a utilização de um calçado branco, né? Como restaurantes, padarias, hospitais, clínicas, enfim, onde precisa de um sapato branco, e esse com certeza vai atender todas as especificações. Todos os calçados Medwork têm CA, tem certificado de aprovação, então é um sapato regulamentado. Ele tem solado antiderrapante, né? Por isso que ele é legal para quem trabalha na cozinha, por exemplo, onde tem a presença de óleo, de graxa. Para quem trabalha com oficina mecânica também tem a presença de óleo e graxa. Aí ele usa o sapato, o Medwork preto, que é o uso geral, né? Então é sem dúvida um sapato que vai dar proteção efetiva, principalmente uma proteção contra uma queda acidental, né? E Elaine, é baratinho, tá? Custa só R$ 59,00 aqui na Comagran para todo mundo vir aproveitar. Eu estou falando nesse calçado, Elaine, mas tem uma centena. Aqui tem luva, óculos, proteção da cabeça aos pés. Pode vir para a Comagran e fazer o seu orçamento de EPIs com segurança. É isso aí, Elaine. E é muito, realmente, né, Elaine, é muito bacana você ver a Comagran, uma loja consolidada, enraizada, vamos dizer assim, aqui em Sinop, e se preocupando de fato com o trabalhador, que hoje é praticamente não, é uma obrigatoriedade, né? Antes de encerrar essa... das empresas, né? Uma obrigatoriedade das empresas você trabalhar com esse sistema de segurança, equipamentos de segurança individual, né? E de fato também a Comagran focando nisso aqui, trazendo ofertas, é muito bacana, né, Chamou? Exatamente, é uma preocupação, sabe? Então a gente levanta o problema e, como eu disse, não é só uma questão de produto, né? Às vezes as pessoas não têm assim, o conhecimento dessa obrigatoriedade e da seriedade que é você não usar um equipamento de proteção individual. Show de bola. E a Comagran é uma loja completa também, né? O equipamentos aí para todos os gostos, né? Tem motosserra, tem furadeira, uma linha completa também, né? Em equipamentos aí, caixa de ferramenta. Eu tava vendo aqui, Elaine, uma loja completa mesmo, a loja tá lotada, um atendimento muito especial. Aproveitar aqui o Chamorro, fazer um convite pro pessoal dar uma passada e conhecer a loja. É claro, Alexis, inclusive a Comagran também está disponibilizando uma linha completa de lubrificantes também. Então são óleos para transmissões de máquinas pesadas, de caminhões, carretas, enfim. E também óleos lubrificantes para motor. Então tem além de graxas, em vários tipos de embalagem, de até 200 quilos, né, 20 quilos. Então tem uma linha completa também de lubrificante. Aí são máquinas e equipamentos aí para todos os tipos de mercado aí que a gente atua, né? Show de bola! Só para fechar, Chamorro, qual o horário de atendimento? O pessoal dá uma passada aqui, verificar os EPIs e todos os equipamentos aqui da Comagran. A gente aqui é o dia todo, das 7 da manhã até as 18 horas. Show de bola, falei com o meu amigo Chamorro, passe na Comagran, como eu disse, uma equipe especializada, são vários caixas, são muitos atendentes, o pessoal tem um atendimento excelente aqui. Passa aqui, conheça a Comagran, conheça as ofertas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Comagran, é com vocês aí no estúdio. Tá certinho, Alexis, obrigado pela participação, e você não pode perder a dica que o nosso parceiro Alexis trouxe para você. Na Comagran tem muita novidade, tem sempre o produto que você precisa, meu parceiro. Dá uma passadinha lá, das 7 às 18, dá tempo sim, viu? 9h26, pra gente encerrar então com a doutora Anderson, qual era a pergunta que você tinha? Não, só para comentar, porque existem 9 tipos de fome, né? Ela estava comentando aqui, mas a mais 9 tipos, precisa de tudo isso, eu já fui a 2, gente. Eu já como muito com uma fome, mas né? 9 tipos mas de fome. Brincadeiras à parte, mas a mais que a gente
está comentando aqui seria essa fome emocional, Isso. né? Que envolve realmente a questão da ansiedade. Ela é a mais comum ou é por conta do assunto mesmo, doutor? Então, essa fome, ela tá muito ligada com os nossos sentimentos, com a emoção do momento. Então, assim, eu como pra me sentir, eu como pra me sentir feliz. Então, assim, por quê? Sempre buscar mais fundo. Eu tô estressada do trabalho, eu preciso comer. Por quê? Entende? Às vezes, assim, porque hoje a gente tá num mundo que é feio a gente demonstrar nossa emoção, principalmente a emoção negativa, então a gente desconta. Eu tô triste porque eu briguei com meu esposo, ou tive um dia difícil do trabalho, estou chateada e vou comer. Tá, mas não vai resolver a situação. Já foi, né? Já foi. Então não seria, por exemplo, mais fácil você chorar, você conversar com alguém, você resolver a situação do que descontar na comida? Eu sei que isso é muito difícil, as pessoas se culpam muito disso, porque o que mais pesa é a culpa depois. Sim. Então assim, a gente entra no ciclo da compulsão. Então eu como para me sentir feliz. Aí depois vem a culpa. Aí eu restringo, eu fico, tipo assim, horas sem comer. Aí o cérebro pensa, mas por que ela tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso? Aí depois eu fico chateado comigo mesmo. E aí eu como pra me sentir feliz. E volta no ciclo. E na questão... Você quer comentar? Não. E na questão do tratamento, né? Porque se é uma fome emocional, você precisa tratar essa questão psicológica, esse emocional da pessoa, né? Mas existe, e você comentou aí da questão também da restrição, da dieta restritiva, né? Que acaba te prejudicando às vezes muito mais. Então você tem que fazer uma reeducação alimentar. É, mais ou menos isso. É porque assim, a primeira coisa que eu peço pro paciente é: o que você gosta de comer? Qual que é a sua vontade? Entende? Porque assim, se a gente não coloca um prazer no comer, não vai dar certo. Ninguém vai querer... Tipo assim, eu não passo coisas pro meu paciente que eu não comeria. Por exemplo, eu não passo uma coisa chata. Então assim, esse momento eu sinto vontade de comer doce. Ou eu, por exemplo, eu tenho a compulsão por pão, pela bisnaguinha, igual a gente falou da paciente. Então assim, falo, nossa, então vamos colocar? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, a gente tem que tirar esse elefante azul. Entende? Então, a gente tem que tirar essa ideia do proibido, essa ideia que é feio, que é ruim, que engorda, por exemplo. E a gente tem um emagrecimento consciente, que é você comer de tudo e perder o seu peso. Lidando com a ansiedade, lidando com os gatilhos que te levam a ficar dessa forma que você não gosta. Entendeu? Porque assim, a principal queixa é a autoestima. Autoestima é muito Autoestima importante. mesmo. E assim, a fome emocional, muitas vezes ela tá ligada, a ansiedade também, com algum trauma, com algo muito mais profundo. Então é por isso que a gente tem algumas abordagens que, por exemplo, a entrevista motivacional, que ajuda o paciente a se autocompreender, entende? É como se fosse uma nutrição com um pezinho na psicologia. Muitas vezes a gente trabalha em conjunto, né? Às vezes é necessário também um psiquiatra, mas são raros os casos, quando, por exemplo, tem algum transtorno alimentar e é necessário uma equipe multiprofissional. Mas assim, nesse caso, a gente trabalha muito nos pensamentos. Igual a gente estava conversando, né, Anderson? O pensamento, ele gera a ação. Então, a síndrome da Jaque. Então, eu penso assim: já que eu tô nervosa, eu mereço comer um chocolate. Já que eu briguei com meu marido, eu mereço alguma coisa. Ok, a gente não tá errado. Esse Pensar assim, né? Essa coisa... porque hoje as pessoas não merecem, elas sentem que elas não merecem comer. Elas não merecem ser felizes com a comida. Porque tudo que é divulgado é que você fazendo dieta, você vai ganhar, você vai perder peso e assim você vai ser feliz. Entendeu? Que é uma ideia totalmente errônea, que é uma ideia disfuncional, entende? Então, Muito assim, complicado. essa questão de como a gente trata realmente a ansiedade com a alimentação, primeiro, a gente verifica se tem uma desbiose, uma questão intestinal ruim, porque ainda mais que a gente usa os medicamentos, muitas vezes o paciente não se sente bem pela questão intestinal.
E a gente coloca alimentos que ele gosta e alimentos que são, por exemplo, fontes de triptofano, que é a fonte para o intestino convertor em serotonina, que é o hormônio do humor. E a gente trabalha os pensamentos. Por exemplo, os mitos alimentares. Tipo assim, não pode comer carboidrato à noite. Isso é um mito alimentar. Entendeu? Isso acaba prejudicando, né, doutora? Prejudica e porque, como a gente muito. falou no começo, porque o proibido, ele atrai. Só de ser que não falar que não pode, é aí que você quer. Então, acaba afetando e atrapalhando também o tratamento em si. Por isso que a doutora falou, a bisnaguinha não pode. A partir do momento que você fala para ela que pode, trabalhando aquela mente dela para falando que pode, ela vai comer, nossa, mas não podia. Ela já vai se sentir satisfeita emocionalmente por ela estar assim, a mente dela vai ficar tranquila por ela se satisfazer daquela coisa que não podia. Isso. Né? É assim, a gente acaba tirando a vontade do proibido. Do proibido. Entende? Tipo assim, essa paciente da bisnaguinha, a primeira semana, eu falei, a gente vai colocar a bisnaguinha no seu café da manhã, que era o momento. Porque ela tinha um mito alimentar que pão era negativo, pão era tóxico por causa do glúten, porque não era orgânico, todas essas coisas que é comum hoje. É comum, né? E assim, a gente colocou, e aí a princípio ela comia 3 pacotes, né? Ela falava assim, 3 pacotes, ela tinha uma compulsão bem... E bem aí forte. O que aconteceu? Ela começou a regredir. E aí no primeiro retorno, que eu sempre trato os pacientes quinzenalmente, tem que ter uma periodicidade. No retorno, eu perguntei, e a bisnaguinha dela? Nossa, você acredita que eu esqueci? Olha só. Agora eu já enjoei de bisnaguinha, eu quero ver outra coisa. Entendeu? Fez Então, a diferença. assim, hoje o comer com prazer, ele tem que ser atual. Entende? Você tem que comer algo que você gosta. Por que não? Entende? Mesmo que, assim, quando a gente pensa isso, a gente fala disso, a pessoa pensa, mas eu só gosto de doce, eu só vou comer doce o dia inteiro. Tá, mas você gosta de doce porque é doce, você tem gosta que ter um do porquê, sabor, né? Ou porque ele é proibido, porque ele é negativo, porque tem alguma raiz negativa aí. Por exemplo, essa paciente da infância, né? Eu ficava com vontade de comer doce e ela tinha compulsões porque ela não sabia a próxima vez que ela ia comer. Nossa. Entendeu? Então são coisas muito profundas quando a gente fala de ansiedade e alimentação. Se fosse possível, a gente ia ficar... Na verdade, assim, a gente fala de ansiedade, a gente teve que, na verdade, partilhar durante o decorrer da semana, né? Porque são vários itens, são vários assuntos sobre isso. E daria pra gente falar hoje o dia inteiro, mas o nosso tempo já aqui está encerrado já. Quero agradecer, doutora, pela participação, pela informação, pela dica. Quero que a doutora encerre aí com uma dica para os nossos ouvintes que sofrem de ansiedade, falando na comida, para quem come, para quem não come, de certa forma, né? Tem várias perguntas aqui. Quero também que a doutora deixe o telefone aí, né? Para os nossos ouvintes poderem entrar em contato, para tirar suas dúvidas, marcar uma consulta também, para você que sofre. Para de sofrer. Você não precisa sofrer por causa disso, né, doutora? Não precisa mesmo. E assim, para pacientes que desejam emagrecer, a gente sempre pensa no sofrimento. Mas não tem que ser sofrido. Okay? Não precisa, né? Não precisa. Você pode perder peso comendo o que você gosta. Mais tranquilo, né? É mais tranquilo. E assim, sempre o alimento que você tem uma fome exagerada, uma vontade exagerada, se pergunte, por quê? Qual é a razão do querer esse alimento? Será que não tem algo proibido aí? Será que não é porque tal blogueira X ou tal pessoa X falou que não come, dessa forma ela emagreceu, que não sei o quê? Mas será que é verdade essa história? Mas, e lembrar hoje também a gente que tem muita pseudo-ciência, né? Que cada um tem um biotipo, cada um tem o seu próprio corpo, né? Que vai Cada um reagir tem de uma uma forma reação. diferente. Então é importante mesmo você, se você acompanha essas blogueiras, enfim, ter a consciência de que para ela foi bem, mas para você, né, não Isso. pode Cada não fazer. organismo não reage de uma Na forma. teoria, porque assim, você não conhece a pessoa, você não convive com a pessoa, você não sabe se essa pessoa tá tomando alguma coisa, entendeu? E assim, você não sabe se por trás tem algum transtorno, alguma anorexia, alguma vigorexia, que a gente tem novos transtornos alimentares, né? Mas assim, sempre pesquise a fundo.
Recebi um artigo na internet que tal alimento emagrece. Não existe alimento que engorda ou alimento que emagrece. A gente trabalha com a constância. Com qual frequência você vai consumir isso? Porque assim, a gente volta na história do doce. Doce engorda. Tá bom, mas por quê? É complicado. Por quê? É complexo, na verdade, esse Entende? assunto. Acaba Porque, mexendo muito com o assim, psicológico, né? Às vezes, o paciente fala, eu como muito doce. Tá bom, você come muito doce, você come doce de manhã, tarde, à noite, de madrugada, toda hora, ou você só come um doce depois do almoço? Complicado mesmo. Mas, doutora... Deixa o telefone, então, para os ouvintes, né? Sim, eu atendo na Tá na Clínica live? Hortência, né, que fica na frente da Sinop Clínica. E o telefone para contato, ou se você quiser mandar alguma dúvida, é o 99608 6838. Tá na live Tem também, né, WhatsApp. Pablo? Isso. Tá na live. Para quem tá acompanhando na nossa live, pode pegar o número da doutora também na live. Repetindo novamente, doutora. É o 99608 6838. Obrigada, doutor, por dividir o seu conhecimento conosco hoje nessa manhã. Obrigada pelo convite, pessoal. Tenho certeza que os ouvintes aí sanaram algumas dúvidas. Desculpe aqueles que a gente não pôde responder, que o nosso tempo realmente está curto aqui na programação. É um assunto muito complexo. É verdade. E durante o decorrer dessa semana a gente vai falar sobre outros assuntos dentro da ansiedade também. Doutor, uma excelente manhã e muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até mais. Assim, a ansiedade, da mesma forma que ela desencadeia o comer, ela pode desencadear outras coisas, outros comportamentos. Igual a gente estava falando, às vezes a pessoa não come, mas ela rói as unhas. Sim. Entendeu? Às vezes esse não comer, ele tá ligado com alguma situação de infância, por exemplo. Eu tava ansioso e a gente não tinha o que comer, então eu aprendi a descontar em outra coisa. Ou eu peguei um trauma da comida, por exemplo, a minha mãe me obrigava a comer, a minha avó me obrigava a comer. Então, assim, eu relaciono o fato de comer como algo ruim. Então, como que o seu cérebro ele vai entender, como que ele vai relacionar a comida com algo bom quando ele quer tirar a ansiedade, quer suprir o vazio da ansiedade para você? Entende? Então, muitas vezes a pessoa ela não come, mas ela desconta em outra coisa. Por exemplo, uma caminhada, roer as unhas, conversar com um amigo. E assim, por outro lado, isso pode ser uma situação, entre aspas, boa. Porque o conversar com um amigo, expor isso para fora, ele é muito bom. Entendeu? Agora, as pessoas que perdem peso quando estão ansiosas, igual a gente recebeu um relato de um ouvinte, Sim. Isso é um pouco preocupante. Por quê? Da mesma forma que você perde peso rápido, seu reganho de peso ele pode ser muito rápido. Também, né? Então, assim, paciente que fica ansioso perde, por exemplo, 2 quilos. O cérebro ele nunca entende com uma perda de peso como bom. Por quê? Quando você vai passar por uma situação de sobrevivência, quando você vai passar por alguma dificuldade, ele quer ter um estoque, entende? Então, assim, perdi 2 quilos, cara, eu vou ter que ganhar de volta, entende? E nesse ganho desesperado de volta, você ganha 4, 5, 6 quilos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Nossa, que é bem complicado, né? Esse assunto. É um assunto muito complexo. Complexo, porque não é só questão de comer ou não comer, Isso. né? Isso é afetado também o psicológico da pessoa, porque como você colocou aí, né? Tem toda essa questão do prazer e como a gente colocou a ansiedade, né, mais comum você descontar na comida, mas tem outras atividades, como praticar esporte uma forma muito, né? É uma forma purgativa. Assim, é um dos pontos bons, mas ele está sendo utilizado para sanar algo que é ruim. Isso. Né? Isso. Tem alguns alimentos, doutora, que ela, na verdade, a gente leu uma matéria aqui falando sobre a relação da ansiedade e os alimentos, né? Que a gente coloca. A maioria dos alimentos que a gente sempre busca, nesse caso, são alimentos que têm cafeína, né?
que tem gorduras, né, também, bebidas alcoólicas, tem muita gente que acaba usando a questão da ansiedade, se supre, né, com a bebida alcoólica, o carboidrato, que realmente já as pessoas buscam muito também. Porque assim, geralmente quando você não são alimentos saudáveis. Por que isso? É a gente perguntar, o que na verdade é saudável? Ai, Jesus, aí complicou, hein? Porque assim, hoje, o que eu vejo? As pessoas, é feio comer com prazer, é feio você comer um chocolate, um docinho, isso se tornou feio. A gente nunca teve tanta obesidade e ao mesmo tempo tanta informação. Há uns 20 anos atrás a gente lutava para que acabasse a fome do mundo. Hoje as pessoas passam fome porque elas querem, entendeu? Fazem jejuns porque elas querem. E isso está muito atrelado também com a ansiedade, porque o que acontece? Se eu vejo, por exemplo, numa mídia social, que tal pessoa X, ela tem um corpo que é dentro do padrão, que ela emagreceu não sei tantos quilos, a pessoa pensa, pô, por que eu não posso? Por que eu não consigo? Eu sou uma fracassada, entendeu? Só que o que ela não vê? Muitas vezes por trás disso tem algum transtorno alimentar, a pessoa ela se sente mal, ela se sente culpada. Essa questão da culpa também é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso. Olha, bom dia. Eu fiz uma cirurgia e tive que tomar muitas injeções de corticoide, famoso corticoide, né? Isso. Que realmente, na verdade, a gente já estava falando de autoestima no caso dela. Não consigo emagrecer mais. Já fiz dieta, não emagreço, como muito pouco e sou ansiosa por comida. O que eu devo fazer? Nesse caso, já tem uma medicação que interferiu na questão do organismo dela. Isso. Junto com a ansiedade, doutora, complica um pouco mais a situação? Assim, o corticoide, eu só não entendi se ela tomou ou ainda está tomando. Ela tomou, ela falou. Ah, tá, entendi. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é por quanto tempo que você teve que tomar e a dose, porque assim, muitas vezes a gente tem uma falsa ideia sobre o corticoide. Ok, ele pode reter mais líquido, ele pode concentrar a gordurinha em alguns casos. Mas assim, esse fato de querer fazer dieta gera ansiedade no cérebro também. Porque toda vez que eu restringo alguma coisa, o cérebro ele sempre pergunta, por quê? Por que eu vou ter que ficar sem isso? Entendeu? E aí quando tá entrando pouca comida, que ela fala, eu como pouco. Ok, mas fazer dieta engorda? Dieta restritiva engorda? Ok, a gente tem o nosso mecanismo, que é difícil a gente pegar um exame que detecta isso. Só tem um exame, que agora eu esqueci o nome, que detecta o nosso verdadeiro metabolismo, entendeu? Certo. Que é o exame que é feito pela entrada de oxigênio e gás carbônico. Porque assim, o que acontece? A gente tem a entrada de pouca comida, a gente tem a dieta restritiva. Então eu restringo alguma coisa, eu restringo o carboidrato, eu restringo a gordura, eu restringo a quantidade. Então, a primeira coisa que o seu cérebro faz eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Entendeu? Então assim, perdi peso rápido. Ok, perdi peso. Mas esse perder peso não é interessante. É por isso, Anderson, que a gente estava conversando, eu trabalho com emagrecimento consciente. A gente treina o nosso cérebro para ele entender que o emagrecer é bom, para ele entender que perder peso é bom. Entendeu? E desencadeando os gatilhos. Digamos então que a questão da ansiedade, como um todo, na verdade, o tratamento, ele é psicológico, né, doutora? Sim. Por quê? Pela questão do psicológico. Porque a gente fala assim, olha, quando eu era mais gordinha, ali na fase de 15 anos, eu me recordo que eu sempre fazia assim, eu tenho que emagrecer, fazia caminhada, dieta, 1001 coisa, mas o emagrecer nunca chegava, sabe? Perdi 800 gramas, engordava 1 quilo. Sim. A partir do dia que eu me senti mal com o meu corpo, que eu me senti mal comigo mesmo, eu falei, eu vou emagrecer, eu nem sofri para perder peso. Eu não sofri, realmente eu cortei ali a janta, tomei um suco no lugar da janta, eu coloquei no meu psicológico que eu ia emagrecer e pronto. Fazia 30 minutos de esteira, cortei a janta, troquei pelo suco e foi engraçado que eu perdi peso de uma certa maneira tranquila, sem passar vontade, porque eu acho que o psicológico, na verdade, trabalha assim, né? Ai, que agora eu tenho que emagrecer, eu vou... Não, quando eu me senti mal, o meu psicológico trabalhou para isso, foi fácil perder, né?
É que assim, a gente tem a gente tem dois tipos de motivação. A motivação extrínseca, por exemplo, eu tenho que é a motivação de fora. Eu tenho que perder peso para ir ao casamento, ok? É algo que eu vou lá, mas eu não penso no depois. Esse é o grande, entre aspas, erro das pessoas. Eu quero emagrecer, mas eu tenho que pensar sempre no depois e no depois do depois, ok? Igual a Elaine estava falando. Eu perdi, mas depois eu ganhei. Ok, mas você perdeu e de certa forma você não conseguiu manter isso. Você não trabalhou Foi para manter. mais complicado, verdade. Entendeu? E a gente tem a motivação intrínseca, que é aquela que vem, entre aspas, de dentro mesmo. Eu quero emagrecer para eu me sentir melhor. Eu quero por exemplo, eu tenho uma paciente que o sonho dela é entrar num vestido. Uma coisa tão simples. E assim, ela fala, não, eu vim aqui porque eu quero perder peso para eu conseguir entrar no vestido, me sentir linda e elegante. Então você percebe que é algo da pessoa. Verdade. Entende? E isso, dessa forma, a gente consegue manter o peso depois. Porque a gente sempre treina o paciente para ele se virar. A questão da ansiedade, ela é a mais comum ou é por conta do assunto mesmo, doutor? Então, essa fome, ela está muito ligada com os nossos sentimentos. Com a emoção do momento. Então, assim, eu como para me sentir... Eu como para me sentir feliz. Então, assim, por quê? Sempre buscar mais fundo. Eu tô estressada do trabalho, eu preciso comer. Por quê? Entende? Às vezes, assim, porque hoje a gente tá num mundo que é feio a gente demonstrar nossa emoção, principalmente a emoção negativa, então a gente desconta. Eu tô triste porque eu briguei com meu esposo, ou tive um dia difícil do trabalho, estou chateada e vou comer. Tá, mas não vai resolver a situação. Já foi, né? Já foi. Então não seria, por exemplo, mais fácil você chorar, você conversar com alguém, você resolver a situação do que descontar na comida? Eu sei que isso é muito difícil, as pessoas se culpam muito disso, porque o que mais pesa é a culpa depois. Sim. Então assim, a gente entra no ciclo da compulsão. Então eu como para me sentir feliz. Aí depois vem a culpa. Aí eu restringo, eu fico, tipo assim, horas sem comer. Aí o cérebro pensa, mas por que ela tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso? Aí depois eu fico chateado comigo mesmo. E aí eu como pra me sentir feliz. E volta no ciclo. E na questão... Você quer comentar? Não. E na questão do tratamento, né? Porque se é uma fome emocional, você precisa tratar essa questão psicológica, esse emocional da pessoa, né? Mas existe, e você comentou aí da questão também da restrição, da dieta restritiva, né? Que acaba te prejudicando às vezes muito mais. Então você tem que fazer uma reeducação alimentar. Mais ou menos isso. É porque assim, a primeira coisa que eu peço pro paciente é o que você gosta de comer? Qual que é a sua vontade? Entende? Porque assim, se a gente não coloca um prazer no comer, não vai dar certo. Ninguém vai querer... Tipo assim, eu não passo coisas pro meu paciente que eu não comeria. Por exemplo, eu não passo uma coisa chata. Então assim, esse momento eu sinto vontade de comer doce. Ou eu, por exemplo, eu tenho a compulsão por pão, pela bisnaguinha, igual a gente falou da paciente. Então, assim, falo, nossa, então vamos colocar? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, a gente tem que tirar esse elefante azul. Entende? Então, a gente tem que tirar essa ideia do proibido, essa ideia que é feio, que é ruim, que engorda, por exemplo. E a gente tem um emagrecimento consciente, que é você comer de tudo e perder o seu peso. Lidando com a ansiedade, lidando com os gatilhos que te levam a ficar dessa forma que você não gosta. Entendeu? Porque assim, a principal queixa é a autoestima. Autoestima é muito autoestima importante. mesmo. E assim, a fome emocional, muitas vezes ela tá ligada, a ansiedade também, com algum trauma, com algo muito mais profundo. Então é por isso que a gente tem algumas abordagens que, por exemplo, a entrevista motivacional, que ajuda o paciente a se autocompreender, entende? É como se fosse uma nutrição com um pezinho na psicologia. Muitas vezes a gente trabalha em conjunto, né? Às vezes é necessário também um psiquiatra, mas são raros os casos, quando, por exemplo, tem algum transtorno alimentar e é necessário uma equipe multiprofissional.
Mas assim, nesse caso, a gente trabalha muito nos pensamentos. Igual a gente estava conversando, né, Anderson? O pensamento, ele gera a ação. Então, a síndrome da Jaque. Então, eu penso assim, já que eu tô nervosa, eu mereço comer um chocolate. Já que eu briguei com meu marido, eu mereço alguma coisa. Ok, a gente não tá errado. Esse Pensar assim, né? Essa coisa... porque hoje as pessoas não merecem, elas sentem que elas não merecem comer. Elas não merecem ser felizes com a comida. Porque tudo que é divulgado é que você fazendo dieta, você vai ganhar, você vai perder peso e assim você vai ser feliz. Entendeu? Que é uma ideia totalmente errônea, que é uma ideia disfuncional. Entende? Então, Muito assim, complicado. essa questão de como a gente trata realmente a ansiedade com a alimentação, primeiro, a gente verifica se tem uma desbiose, uma questão intestinal ruim, porque ainda mais que a gente usa os medicamentos, muitas vezes o paciente não se sente bem pela questão intestinal. E a gente coloca alimentos que ele gosta e alimentos que são, por exemplo, fontes de triptofano, que é a fonte para o intestino convertor em serotonina, que é o hormônio do humor, e a gente trabalha os pensamentos. Por exemplo, os mitos alimentares. Tipo assim, não pode comer carboidrato à noite. Isso é um mito alimentar, entendeu? Isso acaba prejudicando, né, doutora? Prejudica e Porque, como a gente muito. falou no começo, porque o proibido, ele atrai. Só de ser que não falar que não pode, é aí que você quer. Então, acaba afetando e atrapalhando também o tratamento em si. Por isso que a doutora falou, a bisnaguinha não pode. A partir do momento que você fala para ela que pode, trabalhando aquela mente dela para falando que pode, ela vai comer, nossa, mas não podia. Ela já vai se sentir satisfeita emocionalmente por ela estar assim, a mente dela vai ficar tranquila por ela se satisfazer daquela coisa que não podia. Isso. Né? É assim, a gente acaba tirando a vontade do proibido. Do proibido. Entende? Tipo assim, essa paciente da bisnaguinha, a primeira semana, eu falei, a gente vai colocar a bisnaguinha no seu café da manhã, que era o momento. Porque ela tinha um mito alimentar que pão era negativo. Pão era tóxico por causa do glúten, porque não era orgânico. Todas essas coisas que é comum hoje. É comum, né? E assim, a gente colocou, e aí a princípio ela comia 3 pacotes, né? Ela falava assim, 3 pacotes, ela tinha uma compulsão bem... E bem aí forte. O que aconteceu? Ela começou a regredir. E aí no primeiro retorno, que eu sempre trato os pacientes quinzenalmente, tem que ter uma periodicidade. No retorno, eu perguntei, e a bisnaguinha dela? Nossa, você acredita que eu esqueci? Olha Agora eu já enjoei de bisnaguinha, eu quero ver outra coisa, entendeu? Fez Então, a diferença. assim, hoje o comer com prazer, ele tem que ser atual, entende? Você tem que comer algo que você gosta, por que não? Entende? Mesmo que, assim, quando a gente pensa isso, a gente fala disso, a pessoa pensa, mas eu só gosto de doce, eu só vou comer doce o dia inteiro. Tá, mas você gosta de doce porque é doce, você Tem que ter um gosta do porquê, sabor, né? ou porque ele é proibido, porque ele é negativo, porque tem alguma raiz negativa aí. Por exemplo, essa paciente da infância, né? Eu ficava com vontade de comer doce e ela tinha compulsões porque ela não sabia a próxima vez que ela ia comer. Nossa. Entendeu? Então são coisas muito profundas quando a gente fala de ansiedade e alimentação. Se fosse possível, a gente ia ficar... Na verdade, assim, a gente fala de ansiedade, a gente teve que, na verdade, partilhar durante o decorrer da semana, né? Porque são vários itens, são vários assuntos sobre isso. E daria pra gente falar hoje o dia inteiro, mas o nosso tempo já aqui está encerrado já. Quero agradecer, doutora, pela participação, pela informação, pela dica. Quero que a doutora encerre aí com uma dica para os nossos ouvintes que sofrem de ansiedade, falando na comida, para quem come, para quem não come, de certa forma, né? Tem várias perguntas aqui. Quero também que a doutora deixe o telefone aí, né? Para os nossos ouvintes poderem entrar em contato, para tirar suas dúvidas, marcar uma consulta também, para você que sofre. Para de sofrer. Você não precisa sofrer por causa disso, né, doutora? Não precisa mesmo. E assim, para pacientes que desejam emagrecer, a gente sempre pensa no sofrimento. Mas não tem que ser sofrido. Okay? Não precisa, né? Não precisa. Você pode perder peso comendo o que você gosta.
Mais tranquilo, né? É mais tranquilo. E assim, sempre o alimento que você tem uma fome exagerada, uma vontade exagerada, se pergunte, por quê? Qual é a razão do querer esse alimento? Será que não tem algo proibido aí? Será que não é porque tal blogueira X ou tal pessoa X falou que não come, dessa forma ela emagreceu, que não sei o quê? Mas será que é verdade essa história? Mas, e lembrar hoje também a gente que tem muita pseudo-ciência, né? que cada um tem um biotipo, cada um tem o seu próprio corpo, né? Que vai Cada um reagir tem de uma uma forma emoção. diferente. Uhum. Então é importante mesmo você, se você acompanha essas blogueiras, enfim, ter a consciência de que para ela foi bem, mas para você, né, não Isso. pode Cada não fazer. organismo não reage de uma Na forma. teoria, porque assim, você não conhece a pessoa, você não convive com a pessoa, você não sabe se essa pessoa tá tomando alguma coisa, entendeu? E assim, você não sabe se por trás tem algum transtorno, alguma anorexia, alguma vigorexia, que a gente tem novos transtornos alimentares, né? Mas assim, sempre pesquise a fundo. Ah, recebi um artigo na internet que tal alimento emagrece. Não existe alimento que engorda ou alimento que emagrece. A gente trabalha com a constância. Com qual frequência você vai consumir isso? Porque assim, a gente volta na história do doce. Ah, doce engorda. Tá bom, mas por quê? É complicado. Por quê? É complexo, na verdade, esse Entende? assunto. Acaba Porque, mexendo muito com o assim, psicológico, né? Às vezes, o paciente fala, eu como muito doce. Tá bom, você come muito doce, você come doce de manhã, tarde, à noite, de madrugada, toda hora, ou você só come um doce depois do almoço? Complicado mesmo. Mas, doutora, Deixa o telefone então para os ouvintes, né? Sim, eu atendo na Tá na clínica live? Hortência, né, que fica na frente da Sinop Clínica. E o telefone para contato, ou se você quiser mandar alguma dúvida, é o 99608 6838. tá na live Tem também, né, WhatsApp. Pablo? Isso. Tá na live. Para quem tá acompanhando na nossa live, pode pegar o número da doutora também na live. Repetindo novamente, doutora. É o 99608 6838. Obrigada, doutor, por dividir o seu conhecimento conosco hoje nessa manhã. Obrigada pelo convite, pessoal. Tenho certeza que os ouvintes aí sanaram algumas dúvidas. Desculpe aqueles que a gente não pôde responder, que o nosso tempo realmente está curto aqui na programação. É um assunto muito complexo. É verdade. E durante o decorrer dessa semana a gente vai falar sobre outros assuntos dentro da ansiedade também. Doutor, uma excelente manhã e muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até mais.